Olá galera, boa noite. Nós estamos aí juntos de novo ao vivo com a Academia Pimenta Linda, aqui no Lounge Creative Academy, na nossa academia aqui em Moema, em São Paulo. E é um prazer aí poder ter esses momentos com vocês. Hoje eu vim falar um pouquinho sobre um tema mais contemporâneo do que polêmico, né? Vou dizer que é contemporâneo. A gente escuta muito no mercado, de forma geral, em todos os setores, a gente falando muito sobre crise. E é verdade que o país está vivendo uma crise. Eu acredito que não é só uma crise comercial e uma crise financeira, mas é uma crise social, intelectual e em todos os sentidos, né? É uma mudança de mentalidade que a gente está vivendo e que a gente tem que, na verdade, aprender a se superar nessa fase. E, obviamente, como artistas do setor de beleza, eu trouxe uma referência aqui do workshop de hoje, que é o CRI. E eu quis trazer a palavra crise como referência. Então, quando a gente olha a palavra crise aí, se a gente olhar ela com bastante carinho, a gente vai ver ela artisticamente, a palavra CRI, no meio dessa palavra crise. E, obviamente, eu acredito que não há nada melhor em todos os tipos de curso, em todos os tipos de experiência que a gente enxerga hoje. É muito contemporâneo, cursos de design thinking, outros cursos que acontecem nessas fases, não só fases de necessidade ou de maior necessidade até criativa, mas a gente vê muita gente falando sobre conseguir agir com criatividade nesses momentos. Então, eu separei algumas coisas aqui para realmente, coisas que eu acredito que fazem um diferencial. E a primeira coisa que eu quero dizer é assim, que no momento de crise e no momento de não crise também, no momento de criatividade, no momento em que a gente vai buscar soluções, a primeira coisa que a gente precisa fazer é observar o mercado. Quando eu falo observar o mercado, eu não estou dizendo só o nosso mercado ou só as tendências de mercado, mas tem uma palavra que eu coloquei aqui pequenininho, mas eu vou ler para vocês, que é contemporaneidade. Essa palavra é analisar realmente a prática e o conceito dessa sociedade ou de determinada sociedade na cidade, no país que você está, no bairro que você está. Então a gente precisa entender de uma forma global, né, e de uma forma ampla quando a gente pensa em país também, mas a gente precisa entender as questões menores, as práticas e os conceitos e o tipo de sociedade que frequenta o teu estabelecimento, o meu estabelecimento, o teu bairro, o meu bairro, porque existe um conceito cultural que vai se diferenciando. Então a crise ela pode ser uma coisa geral, global, até porque eu acredito que além da crise política que a gente viveu no nosso país, eu acredito que o mundo vem vivendo uma crise econômica de reestruturação geral das coisas, mas quando a gente olha aqui para procurar soluções e trazer criatividade para o nosso tipo de negócio, que eu acredito que assim, esse tipo de conceito ele não serve só para beleza, só para moda, só para salões de cabeleireiro ou só para lojas de produto, mas ele serve de forma geral para todos os tipos de prestação de serviço e de venda de produto, desde roupa, sapato, até restaurantes, né? Então a gente vai abordar fundamentos da criatividade, que são fundamentos que realmente fortalecem uma marca, fortalecem uma estrutura de criatividade para se destacar no mercado. Acho que esse que é o contexto de hoje. E eu estou feliz aí, vocês podem ir mandando as perguntas, eu vou desenrolar todo esse conteúdo, todo o meu ponto de vista sobre essa estrutura de criatividade nesse momento de crise, de uma forma bastante criativa, por isso que eu quis fazer essa brincadeira com a palavra crise e com o cifrão e o CRI. E aí a primeira coisa que eu quero deixar para vocês é assim, nós precisamos aprender a analisar a nossa sociedade, a visualizar, a entender a nossa sociedade. A nossa sociedade, lembra que eu estou falando da sociedade, é o público-alvo que você tem como objetivo, a sociedade é o bairro onde você está, a cidade também. Hoje a gente tem profissionais da área de beleza, todos nós estamos nessa estrutura. A gente tem o Instagram, o Facebook, que serve como uma ferramenta que nos traz clientes de todos os lugares do planeta, né? De outros países, de outras cidades, de outros bairros. Então a gente tem essa estrutura também. Então a gente precisa olhar como profissionais da área de beleza e como empresários da área de beleza, a gente precisa olhar com contemporaneidade a prática, o conceito da sociedade, como que a nossa sociedade está gerando, mas não só no macro, como eu já falei, ou seja, não só de uma estrutura global, como seria a parte de rede, de internet, mas avaliar também os conceitos, principalmente os conceitos regionais. Eu ando conversando muito com amigos que estão desenvolvendo formas criativas de se reinventar nesse mercado, e a coisa que eu mais percebi é que ao mesmo tempo que a nossa geração e a nossa sociedade ela está alavancando
para uma cultura de mercado em rede, que seria o mercado em internet, que seria os tipos de divulgação, de captação de cliente através de Instagram, Facebook e outras mídias, ao mesmo tempo que a gente tem esse start, a gente também está tendo que voltar para o primeiro amor, no sentido de observar a sociedade regional. A gente não pode mais depender só do Instagram e do Facebook. Quem diria que a gente ia chegar nesse estágio, né? Da gente tem que ter um trabalho de mídia social alavancado, forte, expressivo, mas ao mesmo tempo a gente tem que olhar o nosso bairro, as pessoas que trabalham em volta, as pessoas que moram em volta, porque cada vez mais a sociedade ela até realiza um sonho. Tem clientes que vêm de Roraima, que vêm de Manaus, que vêm de Fortaleza, que vêm até de Orlando, dos Estados Unidos, fazer cabelo com a gente aqui em São Paulo. A gente tem essa oportunidade. Porém, o nosso dia a dia vai depender daquilo que está num raio aqui de 5, 6, 7 quilômetros, no máximo 8 quilômetros, 10 quilômetros explodindo, né? As pessoas, quando elas moram hoje numa cidade, num bairro, principalmente cidades grandes, elas não querem muito se locomover 20 quilômetros para fazer alguma coisa. Então a gente também tem que olhar esse conceito também na parte regional. Eu quero começar falando sobre essa questão mesmo de avaliar a sociedade dessa forma. O processo aqui, eu quero deixar claro que eu enxergo criatividade para esse tema de crise, né? A criatividade, ela é um processo que vai gerar ideias originais e observações valiosas, como eu anotei aqui, que serão usadas e aceitas e desejadas por uma quantidade significativa de pessoas. Pietro, vamos repetir isso. Vamos lá. Criatividade, no momento de crise, ela é o processo de gerar ideias originais, de gerar formas de eu trabalhar e de eu captar clientes de uma forma valiosa, mas a criatividade ela só existe de fato quando ela é aceita ou desejada por uma quantidade significativa de pessoas. Então o segundo ponto que a gente vai avaliar é quais são as ideias criativas, quais são as formas e as soluções que eu vou trazer para o meu negócio de forma bem inteligente e acho que acima de tudo eu vou repetir essa palavra várias vezes hoje, criativa, porque eu acredito que o mundo, quanto mais em crise ele está ficando, mais criativas as pessoas vão se tornar, com certeza absoluta. A gente vê vários empreendedores, várias palestras com essa ligação de criatividade e crise muito forte acontecendo. A gente vê muitas escolas no mundo inteiro ensinando criatividade. A gente achava que antigamente criatividade era uma coisa assim, que o cara ele tinha um dom criativo, então ele era um ator, ou um ator não, falei errado, ele era um artista, e aí ele, sei lá, ouvia uma música ou acendia um incenso, sei lá o que ele fazia, tomava um vinho, qualquer coisa. Ele ficava meditando e depois ele tinha lá, quase que por uma forma de osmose, ele começava a receber a criatividade, começava a criar de forma intuitiva. Isso sim é muito válido, mas a criatividade chegou num ponto tão alto, e as coisas são tão lindas, assim, são tão perfeitas, de verdade, eu falo isso com toda sinceridade no meu coração, assim, eu acredito que o mundo, ele sofreu um colapso de crise tão forte, não só de crise, como eu falei, financeira, mas uma crise também do mundo precisar se reinventar, do mundo precisar refletir qual era o tipo de estrutura contemporânea da sociedade e como que a gente ia viver nesse novo mundo. E eu acredito que todas essas crises, elas cooperaram de uma forma positiva para que a criatividade se tornasse, então, uma ferramenta onde todas as pessoas podem utilizar, podem aprender e podem startar, independente do segmento e da área que atua. Então, para a gente arredondar essa parte da criatividade, é assim, o que eu quero dizer é assim, eu não posso somente ser criativo porque a pessoa vai olhar para o meu trabalho e vai falar, nossa, esse cara é um talento incrível, é um artista, isso é legal, isso é incrível também. Mas a gente tem que pensar que a criatividade de peso hoje é uma criatividade que vai gerar uma aceitação e que essa aceitação no mercado leia-se desejada por uma quantidade de pessoas significativas. Então, quando você desenvolver uma estrutura ou uma estratégia para a sua empresa, para o seu negócio, ou você lançar um novo produto, ou você lançar um novo serviço, que ele for acima de ser uma coisa extremamente artística, ele for uma coisa que é muito desejada e que foi aceita por uma sociedade e que ela tem um peso de pessoas, de quantidade significativa de pessoas que vão usufruir disso ou desejam isso, aí sim tem a criatividade. Aí a gente tem um colapso, eu chamo de um colapso criativo, porque eu acho que antigamente as pessoas inventavam coisas
E aquelas coisas elas serviam de... elas surpreendiam a sociedade. Então o cara inventava uma coisa e a sociedade se surpreendia com aquilo, e aí o cara tinha que ficar explicando o que era aquilo que ele tinha inventado. Então aí a sociedade, ela aceitava aquilo porque ela via que realmente era uma linda invenção. E hoje não é mais assim. Hoje nas estruturas de marketing, de mercado, de venda de negócios, na verdade o observador se tornou criativo. E é isso que eu quero trabalhar com você hoje. Eu quero que você fique bem atento e que você preste bastante atenção nesse raciocínio que a gente vai estabelecer. Porque aqui é o seguinte, que eu quero dizer assim, nós vamos primeiro, como eu falei, analisar, observar as práticas, os conceitos da sociedade que a gente quer trabalhar, e a gente vai observar bem aquela sociedade para extrair dessa observação quais são as coisas desejadas que elas têm, quais são as necessidades que elas têm, quais são as ideias originais e as observações valiosas que você vai tirar como um ser criativo nessa crise para lançar coisas que realmente são uma necessidade ou são um desejo significativo de pessoas. Eu acredito mais nesse colapso, eu acredito mais num criativo que observa as coisas. Então a gente precisa observar, muitas vezes, antigamente, a criatividade era ligada a uma questão de isolamento, né? Para o cara criar, ele tinha que se isolar. Hoje eu acredito que para o cara criar, ele tem que estar muito atento realmente a tudo que está acontecendo, antenado na sociedade, nas reclamações. Então eu vou até fazer um parênteses aqui que não tem a ver com o tema, mas quando eu comecei a pensar em mechas na água, como cabeleireiro, como ser criativo, eu não tinha só a ideia de lançar um novo procedimento. Eu criei isso em cima de um número significativo de mulheres que eu escutava dizendo que não queriam mais clarear o cabelo ou não queriam mais continuar sendo loira, porque o loiro machucava muito, porque o loiro isso, porque o loiro aquilo. E de tanto ouvir essa reclamação, de tanto observar isso de forma valiosa, eu comecei a pensar de forma criativa e falar, eu preciso criar alguma coisa para atingir esse público específico, que é um público significativo, de um número significativo de pessoas. Então esse é só um exemplo, uma analogia só para a gente refletir o prisma, o ângulo de como observar a sociedade e de como criar, então, no meio da crise, realmente, às vezes a gente, sei lá, às vezes você está com um problema na sua empresa ou no seu dia a dia, todos nós estamos vivendo dificuldades, né? Eu dou muitos cursos, viajo, tenho cliente, mas também vivo dificuldades. Para cada dia, hoje eu ouvi de um amigo meu, ele falou assim, cara, todo dia eu estou dentro da arena com os leões, né? E eu ouvi também uma pessoa falando num filme ontem, que eu estava assistindo um filme brasileiro, e a pessoa brincou assim, viver em São Paulo, ela brincou num filme, né? Ela falou assim, viver em São Paulo é viver no meio dos leões, né? Você tem que matar um leão por dia. E eu acredito que isso deve acontecer em várias cidades. Então todo mundo está sentindo a necessidade de se reinventar e de vencer a cada dia, principalmente no nosso segmento de beleza, onde você tem que captar clientes todos os dias, onde você tem que ter uma renovação. Então eu quero rapidamente esquecer aqui por um instante essa realidade de crise, e eu quero que vocês coloquem todas as energias de vocês aí e concentrem tudo para a gente olhar só para essa estrutura do CRI. Vamos esquecer o S do crise e vamos colocar só o CRI. E dentro desse CRI existe uma coisa que não pode faltar no nosso negócio, não pode faltar na nossa vida profissional, que é, primeiro, o C, CRI, captação, vou escrever aqui bem rápido, captação de novos clientes. Todos os dias, de forma criativa, você precisa olhar para o seu negócio, você precisa olhar para a sua profissão, você precisa olhar para a sua carteira de cliente, você precisa olhar para o seu salão ou para o teu trabalho individual dentro de um salão que você trabalha, ou para a sua empresa de cosméticos, ou para o seu restaurante, independente da área que você atua. Você precisa ter um momento de pensamento, de reflexão e de observação com a sociedade, de pensar como que eu posso interagir com o meu bairro, com o meu segmento, com aquilo que eu trabalho para captar novos clientes. Então o C do CRI, ele está ligado à captação. Como que eu vou captar novos clientes? E você precisa pôr a sua cabeça para funcionar. Você precisa ver quais são as ideias significativas que você pode gerar de forma criativa para a sociedade, que é o seu público-alvo, e que isso haja uma aceitação grande para que possa gerar novos clientes. Então, no primeira palavra, primeira letra, captação de novos clientes. Isso vai te dar um crescimento em meio à crise. Eu aprendi muito lendo uns livros que eu gosto de ler de design. Eu aprendi uma coisa valiosa, que é uma coisa até, enfim, independente da nossa religião, é uma coisa bíblica que tem aquela coisa do descanso de Deus. Eu aprendi a trabalhar com o ócio.
Na minha profissão, por ser cabeleireiro desde criança, eu tinha momentos de muita clientela e momentos de pouca clientela e momentos de nenhuma clientela. Às vezes, em uma semana, eu vivi experiências de muitas clientes num dia, poucas clientes em outro e nenhuma cliente no outro dia. Mas no momento de nenhuma cliente, eu sempre coloquei a minha cabeça, aprendi a colocar a minha cabeça no ócio para funcionar. Então, no momento em que você estiver parado, no momento em que você puder parar, porque parar é importante para pensar, para refletir, você precisa pensar e anotar e criar projetos, estratégias e atitudes diretas e objetivas para captar novos clientes. Isso vai te dar muito crescimento. Vamos para a segunda letra. A segunda letra de crise ou de CRI é o R. O R é a renovação de contratos. Pietro, o que é renovação de contratos? Eu vou usar de analogia a minha profissão como cabeleireiro e a minha clientela, mas você pode adaptar isso para o seu segmento, para a sua loja, para o que você trabalha. Renovação de contratos é assim, depois que eu já atendi minhas clientes e eu tenho o cadastro dos meus clientes, eu preciso ter uma observação, o que eu posso fazer para que esse cliente tenha uma frequência maior, para que ele retorne mais vezes. E eu preciso também observar quanto tempo faz que ele não está aqui, quanto tempo faz que ele sumiu, que ele desapareceu. Eu preciso ter um controle entre cadastro de clientes, né, frequência dos clientes e criar projetos para que esses clientes voltem a frequentar, a comprar, a se abastecer. Então uma coisa, muitas vezes como cabeleireiro, eu ficava fritando no R. Eu ficava em casa ou no salão sentado, preocupado e pensando, ai, a minha cliente tal sumiu, não apareceu, está sem vir há 2 meses, há 3 meses. Isso é importante. Mas lembra que você precisa usar a sua cabeça, a sua mente criativa, você precisa usar a sua criatividade para pensar em como trazer novos clientes fora os que você já tem e em ações específicas, né, bem objetivas de como renovar os contratos com aqueles clientes que você já atua. Você precisa pensar na forma de como trazer, de como ter contato com eles, de como ela vir com maior frequência. Esse é um ponto importante. Só que essas coisas não podem ser isoladas. Eu não posso só ficar fazendo ações internas no meu salão ou com as minhas clientes e trabalhando só ali a tentativa delas mesmas virem. Eu tenho que fazer também isso. Então eu posso fazer uma lista de transmissão, eu posso fazer um dia de beleza, como as pessoas fazem muito hoje, mas eu vejo muitas empresas e muitos salões focados muito na dia de beleza para trabalhar os clientes que já têm. E isso é legal. Mas e os que a gente não tem? E os que a gente quer captar de novos? Então a gente tem que trabalhar esses dois fundamentos, esses 2 pilares da crise. O I, vamos lá para o nosso I. O I é a gente... esqueci de uma coisa importante. Dentro dessa renovação de contrato, a gente está falando de fidelização. Então, no primeiro tema, que era o tema de captação, a gente falou de crescimento. O segundo tema, que é renovação de contratos, a gente está falando de fidelização. E o I, Pietro? O I é investimento. Investimento. Eu preciso ter na minha cabeça, nessas fases de crise, eu preciso ter na minha cabeça que além de captar novos clientes, além de renovar contratos com aqueles clientes que já frequentam, de ações específicas para isso, eu preciso investir no cliente quando ele está comigo. Eu chamei o I de atendimento, investimento. Por que investimento, Pietro? Muitas vezes, na preocupação que a gente tem de como que a gente vai fazer o nosso faturamento crescer, ou na ação de dia da beleza que está acontecendo para renovar a contratação, a gente esquece da coisa mais valiosa que vai te diferenciar nesse momento de crise. O que vai te diferenciar nesse momento de crise é investir no cliente quando ele passa por você, quando ele está na sua cadeira, quando ele está na sua loja, quando você está com ele no WhatsApp, quando ele está tirando uma dúvida, quando ele está agendando o horário, todos os momentos de passagem do seu cliente pelo atendimento, né, ou pós-atendimento, que é importante também, quando ele quer conversar com você, alguma coisa, comentar, você tem que investir nesse cliente. Porque hoje em dia, em meio à crise, em meio a essa estrutura toda, quando a cliente se sente, quando ela sente que você investe um tempo nela, investe uma atenção nela, investe uma excelência nela, esse investimento tem um peso diante da concorrência, né? Ele tem um peso de destaque, de diferencial para você. E aí, para a nossa última letra do CRI, a gente vai colocar aqui entendimento. O que é entendimento, Pietro? Entendimento é o seguinte: eu preciso aprender a buscar feedback. Eu preciso aprender e tirar o medo de entender o que aconteceu, se o cliente gostou, se ele ficou feliz. Muitas vezes eu faço uma cliente
E eu não tenho vergonha, nem medo, nem nada, de depois de um dia, no outro dia de manhã, falar, e aí, você curtiu, você se adaptou, você está ficando bem? Porque às vezes a pessoa, ela precisa te dar um feedback e você precisa acompanhar ela nesse feedback. Esse feedback vai te trazer uma coisa que eu aprendi muito quando eu morei na Europa, que é o espírito de excelência. Quando você tem feedback, eu já tive clientes que em outras épocas da minha vida, que às vezes assim, eu trabalhava num lugar, não trabalhava ainda aqui em Moema, e eu trabalhava num lugar e a cliente foi lá e eu atendi ela, fiz um cabelo incrível nela, cuidei dela, e aí ela foi embora. Quando ela foi embora, e aí depois ela sumia, desaparecia, aí às vezes eu perguntava, e aí, tudo bem, você sumiu, você nunca mais veio? Ela fala, eu não fui mais, não consegui. E eu apertava, queria entender o que tinha acontecido, se era só uma questão dela ter escolhido outra pessoa, ou entender se eu tinha errado alguma coisa, e ela me falou assim um dia, uma cliente específica, eu fiquei chateada porque quando eu fui na recepção, a gerente cobrou de mim e não deixou eu dividir o valor. Então eu não estou entrando no mérito se a sua empresa vai dividir ou não vai dividir. Eu quero entrar no mérito de que você precisa buscar entendimento e feedback dos seus clientes para ter um espírito de excelência. Porque imagina, como é que eu vou perder uma cliente nesse patamar porque ela não pode dividir? Né? Então, assim, eu preciso entender, se eu dei um exemplo solto, de repente a cliente fala, Pietro, eu super gostei, mas eu sei lá, eu tinha uma expectativa que ficasse um pouquinho mais claro, vou dar um exemplo assim, mais loira, ou eu tinha expectativa de meu cabelo ficar mais hidratado, e às vezes você tendo um feedback, você consegue melhorar, e você consegue trazer na sua empresa, no seu negócio, um espírito de excelência. Então, nessa crise, vamos lá de novo, nessa crise, você vai pensar nesse S como um cifrão, e você vai criar captação de novos clientes para crescimento da sua empresa, renovação de contratos, a fidelização dos clientes que você já tem, você vai administrar essa situação para que eles voltem com uma frequência maior, para que você crie situações para que eles possam voltar. Investimento, você vai investir totalmente no momento em que você estiver atendendo o cliente, no pós-atendimento, você vai dar você vai investir na pessoa, você vai investir nesse atendimento, você vai criar o máximo de excelência possível. E entendimento, você vai buscar feedback dos seus clientes. Tem muitas clientes que às vezes ela fala, não, eu amei, tá ótimo, foi demais, mas ela sabe o diferencial de quando você busca um entendimento, de quando você dá oportunidade, porque ela pensa assim, ontem eu fui lá, eu fiz, eu paguei, e olha só que atencioso, no dia seguinte ou 2 dias depois ele me perguntou se está tudo bem, se eu gostei. Isso faz a diferença no meio da crise, no meio da situação, te faz um profissional mais excelente. Eu vou apagar aqui, nós temos eu tenho um amigo em comum aqui, que é o Jefferson. O Jefferson, ele vai dar um curso lá no Blend, é um colega meu, ele está no Instagram como @hairjeff com 2 Fs, @hairjeff com 2 Fs. Ele vai dar um curso que chama Salto, um coaching para a área de beleza. Eu indico, aconselho que vocês entrem em contato com ele, procurem, porque é muito legal o conteúdo. O Jeff fala uma coisa que eu adoro, ele fala assim, para cada uma cliente eu peço para ela me indicar 6. Isso faz parte de uma criatividade, você tem que criar um benefício para essa cliente. Olha, eu vou te dar um cartãozinho, seu cartão vai ter uma numeração, ou vai ter seu nome, para você indicar algumas clientes. 6 clientes que você me indicar, que se tornarem minhas clientes, que vierem até aqui fazer um atendimento porque você me indicou, eu vou te dar uma vez de presente. Eu não sei, mas eu não sei qual é o método que você vai usar. Porque aqui não é só a relação de benefícios que você vai criar com o cliente, mas é a relação de você propor para uma cliente sua que ela possa te indicar 6 clientes. Se ela quiser, se ela se sentir à vontade de indicar, se ela quiser. Por que eu estou falando isso? Porque assim, dentro do nosso segmento, as coisas que eu enxergo que mais dão resultado, gente, é incrível. Você pode fazer post no Instagram, você pode fazer post no Facebook, você pode fazer matéria paga em revista, você pode postar cabelo lindo, maravilhoso, dar curtida, dar comentário, às vezes dá até retorno, e muitas vezes dá retorno, pessoas procuram, mas não existe nada que credibiliza mais o seu atendimento do que quando uma cliente fala para a amiga dela, eu vou lá no fulano e eu amo, é incrível, porque quando a amiga fala, eu tenho uma cliente que veio aqui esses dias, que ela é indicação de uma outra amiga minha, e ela veio aqui pela primeira vez para cortar o cabelo curto, para descolorir o cabelo e para mudar completamente. Eu falei assim para ela, cara, você é muito corajosa, porque você não me conhece, você vem aqui para cortar o seu cabelo curto, o cabelo aqui, para cortar curtinho e descolorir sem me conhecer, mas ela veio indicada por uma amiga, por alguém que ela confia. Foi um conselho de alguém que ela confia. Então, guarda isso aí, eu apaguei para escrever de novo. Para cada uma cliente sua, crie uma ação específica para que ela possa te indicar outras clientes. Essa dica é do Jefferson e eu roubei essa dica dele aí para multiplicar
como multiplicador para vocês. Outras coisas que eu acho super importantes, eu conheço uma garota que mora na Noruega, ela é coaching, ela chama Tiemi Nakashima, com CH, Tiemi Nakashima. E depois vocês procuram aí no Google, no Facebook, ou me marca lá no Facebook, eu marco vocês, ela é minha amiga, dá para procurar lá. Ela cria alguns tipos de coaching que são essenciais, né? E é um tipo de coaching criativo, que trabalha com pessoas que trabalham para a área criativa. Eu fiz 2 vezes com ela, foi muito bom para mim, muito importante, mas não só importante para eu aprender a trabalhar com o cliente, mas para eu aprender uma coisa essencial, que eu vou colocar aqui, ó. Uma das coisas mais importantes nessa fase de crise é essa questão aqui, a gente precisa entender a nossa identidade. Você precisa entender a identidade. Você precisa entender o que você é, o que você representa, o que você tem de dons, de talentos específicos, essa é a palavra. Porque quando você conhece os seus talentos específicos, você trabalha de uma forma diferenciada, você foca no seu público-alvo de uma forma diferenciada. Então, eu vou dar um exemplo. Antes de eu dar esse exemplo, como é que tá aí? Vamos lá, deixa eu mostrar aqui. Eu vou mostrar aqui essa sacolinha. Essa sacolinha, apesar de ser do McDonald's, não é patrocinador da Academia Pimenta Linda ainda. E aqui dentro tem algumas coisas. E aí eu queria que vocês fossem colocando aí nos comentários sugestões do que tem aqui dentro, sem perder a atenção do que a gente está falando. Eu vou dar um exemplo usando essa sacolinha. Uma das características de talento específico que eu aprendi, que eu tenho fazendo coaching com a TM, foi que eu tenho um talento de ser futurista, de ter visão de futuro. Isso faz parte da minha característica, da minha identidade profissional. Independente da área que eu vá atuar, com cabelo, com beleza, com marketing, o que eu for fazer na minha vida, sempre vai ser um talento específico, a questão de gostar de ter visão de futuro. Isso faz parte de uma coisa, de um diagnóstico, vamos dizer assim, que ela fez com um coaching que ela fez para mim. E eu fico muito pensando, eu estava até conversando muito isso com o Cirilo da Academia Pimenta Linda, pensando em como vem crescendo essa questão educacional no nosso segmento. Então eu estou abrindo um parênteses para pensar assim, todos os salões do mundo, a maioria, agora o que a galera está fazendo para inovar é sair atirando para a educação. Isso está acontecendo com todo mundo, é unânime. Isso eu acho legal, eu acho válido, até porque eu acho que não é só uma ferramenta de criatividade, mas é uma tendência de mercado. Isso está acontecendo, né? Porque não é uma coisa aqui no Brasil, aqui em São Paulo, aqui no Rio, na Bahia, ou onde for. É uma coisa que a gente vê cabeleireiros dos Estados Unidos, de alto padrão, salões de Beverly Hills, indo para esse canal. Antigamente a gente tinha aí Tony Guy, Vidal Sassoon, Longueiras, eram assim, sei lá, 5, 6, 8 marcas no mundo. Hoje a gente tem todas as marcas de todos os tipos de salão do planeta fazendo isso. E é lógico que a gente vai ter aqui um crescimento na parte de educação, na parte de informação, né? E aqui uma coisa que eu venho estudando, pesquisando, que chama geração cognitiva. Então, esse exemplo aqui é um exemplo que eu vou dar do que eu gosto. Eu vou abrir então para vocês um tesouro meu, uma ideia minha, para eu poder exemplificar. Então assim, eu já entendi que no mercado existe uma tendência a crescimento de mercados para educação, focados para educação de beleza. Eu já entendi que existe uma sede muito grande de informação e que as pessoas querem usar dessa informação. E eu estou traçando um projeto de geração cognitiva. O que é um projeto de geração cognitiva, Pietro? Um projeto como esse, onde a gente traz um conteúdo consistente, um conteúdo que realmente pode transformar a vida das pessoas, porque transforma a minha vida todos os dias quando eu não só reflito sobre esse conteúdo, mas eu tento botar em prática todos os momentos. Então, a Academia Pimenta Linda, a gente está estruturando conteúdos nesse patamar. Qual que é a ideia? A ideia é se tornar uma escola online, onde a gente possa, uma academia online, onde a gente possa contribuir para o teu crescimento profissional e a gente possa contribuir com estratégias que você possa realmente implantar de forma ativa, né? Diretamente, assim, você possa pegar isso e isso possa ser uma ferramenta diária para que você cresça com aquilo. Então, esse é um exemplo de uma coisa que eu faço. Pietro, o que isso tem a ver com a CRI, com crise, com tudo? Tem a ver que eu estou envolvido num projeto com a Academia Pimenta Linda, apaixonado por esse projeto, com uma visão de futuro.
Muito mais do que o meu futuro, eu estou preocupado com o teu futuro, com o teu crescimento, com a capacidade de a formação de uma geração cognitiva, uma geração que vai ser alimentada de um conteúdo que vai realmente servir de diferencial. Tá, Pietro? Beleza. E aí, o que tem a ver isso com tudo? Isso tem a ver com o seguinte, quando eu crio um perfil desse, eu estou olhando dentro do meu CRI o formato e uma forma de me reinventar e de criar características para que eu possa criar soluções em meio à crise. Porque assim, eu vou abrir meu celular aqui para ler o nosso bloco de notas, algumas coisas que eu anotei. Vamos pensar em 3 tópicos. Fama, 3 tópicos desse segmento de beleza. E acho que de todos. Popularidade e sucesso. A internet, a rede, a vida online, ela nos propõe muito esses 3 pontos, né? A fama, a popularidade e o sucesso. Fama, o que eu entendo por fama? Eu anotei aqui, fama eu entendo aquilo que é exposto, que é revelado. Seguidores de aparência é fama. Vou dar um exemplo, não dá pra gente generalizar. Tem muita gente que tem lá, sei lá, 100k. Aparentemente, a pessoa tem uma fama. Aparentemente. Aliás, as pessoas compram seguidores, às vezes, para aparentar ter uma fama incrível. Então, assim, é muito louco, porque as pessoas elas estão apostando na crise, às vezes, em coisas que são intangíveis, que são muito ralas demais. Então, a gente vê assim, popularidade. O que é popularidade? Popularidade é aquilo que é amado e que é popular. Popular não no sentido, na verdade, de ter popularidade mesmo, de muita gente desejar, conhecer, gostar. Há uma grande diferença de pessoas que têm 100k e desses 100k muito comprado, muitos seguidores comprados, e outras pessoas às vezes que têm, vou dar um exemplo bem chavão, pessoas que têm aqui às vezes 4.000 seguidores, mas desses 4.000, ela tem 3.000 pessoas que ela conhece ou que conhecem ela. E é lógico que se eu tenho 100k, eu posso fazer uma parceria com uma empresa, eu posso virar um blogueiro, um digital influencer, eu posso ganhar produtos, e é lógico que isso acontece. Mas a gente precisa entender qual que é o campo, porque às vezes, como o profissional da área de beleza, no meu caso, o que vai adiantar eu comprar 100k e ter 100k lá, e esse 100k não 100k nada. 100k não 100k nada, sabe o que significa isso? No Japão a gente tem esse entendimento, 100k nada. O que é o 100k nada? Não gera nada. Então a gente precisa, é legal ter fama? É legal ter fama, lógico. É legal ter popularidade? É mais legal ter popularidade do que fama, porque popularidade você começa a ser amado, no bom sentido, desejado, e você começa a se tornar popular e aquilo que você vende começa a ser desejado. Aí a gente já começou a falar aquele primeiro assunto da criatividade, de ter observações valiosas e gerar coisas que vão ser desejadas pela sociedade ou por um número significativo de pessoas. E aí, em último, eu coloquei aqui, sucesso. O que é o sucesso? O sucesso, nesse quadrante de fama, popularidade e sucesso, o sucesso é o que eu estou em busca. E eu acho que é o que você está em busca. O sucesso, eu anotei aqui, é o resultado, é um acontecimento de que aquilo que você empreendeu hoje é um fato. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer com isso o seguinte, tem muita gente que tem fama, tem 100k, 200k. Tem muita gente que já está no percurso da popularidade, já é desejado, já tem um bom trabalho, muitas pessoas conhecem o trabalho, muitas pessoas já está na boca de muitas pessoas já caiu naquele dito popular, todo mundo sabe quem é, o que faz, tudo, mas as pessoas que estão no patamar do sucesso são pessoas que já aconteceram, financeiramente falando, porque olha assim, ó, se a gente olhar aqui crise, tinha um cifrão no meio da crise, dá uma olhadinha aqui em sucesso, ó, quantos cifrões tem aqui, ó? Tem 3. Em sucesso tem 3 cifrões. Então, se na crise tem um cifrão e você tem que superar esse um cifrão, imagina aqui que tem 3. Então, o que eu quero dizer com isso? Vá em busca do que vai tornar você, o seu negócio e a sua empresa um fato. As pessoas vão olhar para o seu produto, vão olhar para o seu serviço, vão olhar para o seu trabalho e vão falar, esse cara teve sucesso. Sucesso é, ele empreendeu e aconteceu e tornou-se um fato com resultados positivos financeiramente. Acho que todos nós estamos em busca disso. Mas não se iluda, não fica perdido aqui
na fama e popularidade. Tudo isso faz parte. Eu sou a favor de ter fama e popularidade. Eu sou a favor até de você ter 100k, 200k. Mas a gente não pode se perder, se iludir nessa era de mídia digital e a gente esquecer, ou melhor, às vezes a gente fica lá em aplicativos, ou comprando seguidores, ou fazendo seguidores, ou a gente fica usando da internet. Eu mesmo, às vezes me pego mexendo no Facebook, assim, ou no Instagram, viajando na maionese. Não. Ferramentas de mídia social é legal para você descontrair, você pode descontrair. Mas eu até assisti o Café Filosófico desse domingo que passou na TV Cultura, e o professor, acho que é Leandro, se eu não me engano, ele falou sobre vaidade, ele falou que as pessoas, elas postam na internet coisas porque elas precisam mostrar que estão vivendo aquilo e às vezes nem estão vivendo aquilo, e precisam mostrar que estão felizes e às vezes nem estão tão felizes. Eu nem vou usar desse ângulo, desse prisma. Eu sou super a favor da tecnologia, mas a tecnologia é usada para atingir sucesso, para atingir acontecimento e fato, para se divulgar um trabalho para que ele se torne popular, amado e desejado. Esse é o foco realmente da internet e é isso que a gente vai trabalhar. Eu anotei aqui uma coisa importante. Eu não sei se o Jota está nos assistindo aí, mas é um grande professor também, tem muitos cursos aí na Academia Pimenta Linda, muita coisa acontecendo. E eu perguntei para o Jota esses dias, num ao vivo que ele estava fazendo, uma pergunta apimentada, eu diria. Essa hora eu queria que caísse uma pimentinha aqui, ó, no lateral aqui, ó. Falei para ele assim, para o Jota ao vivo: Jota, como você vê a questão de preço? Porque eu vejo pessoas hoje usando o preço como uma forma apelativa de captação de cliente. E assim, eu sempre gosto de trazer um assunto apimentado para as noites da Pimenta Linda, né? Sempre eu gosto. Eu acho que faz parte da minha identidade, da minha característica. Além de futurista, eu sou apimentado, por isso que eu estou na Academia Pimenta Linda. Existe uma expressão com a galera que trabalha com hardware, com sistemas, que eu nem sei nada disso quase, mas que é um crashar, é um crash, né? Eu me preocupo muito no meio da crise, ao invés de usar a criatividade, eu vou anotar aqui de novo, porque educador é assim, gosta de escrever. Ao invés de usar a criatividade, o CRI, captação de novos clientes, renovação de contrato, investimento no cliente que atende, entendimento do porquê que seu cliente está vindo, não está vindo, o que ele achou, o que ele não achou. Ao invés de eu pensar nisso aqui, eu fico pensando que é preço. Eu fico pensando que é baixar preço. Eu fico pensando que é pegar um serviço, como polêmico serviço, vou falar de mechas, e a pessoa querer cobrar uma mechas em algum lugar do planeta porque acha que ali é mais, a sociedade dela é menos ou é mais, e ela quer baratear o preço. Eu não acredito que mechas é uma questão regional, tá, gente? Eu acredito que mechas é um serviço como você comprar um iPhone. iPhone tem um valor. Aqui em Manaus, no Rio de Janeiro, na Bahia, pode ter uma diferença pequenininha, mas é iPhone, né? Tem um custo de importação, de venda, e eu acredito que mechas, como muitos outros serviços, ele tem um custo de venda e ele tem uma estrutura, mas não dá para ser muito díspare. Dá para ter um desconto, dá para adaptar por bairro, por região, obviamente, dá para analisar, mas não dá para a gente num lugar cobrar 180 e no outro 1.200, né? Fica muito díspare. Então assim, mas não vamos focar em preço, vamos focar na forma apelativa de tentar baixar. E quando eu falo em crash, o que significa? Eu estou assustado com o sistema. Sabe o que está acontecendo com a crise? É assim, eu vejo muitos, eu anotei aqui algumas expressões que eu não posso deixar de falar. Eu vejo aqui sinais se complicando, gerando sintomas incríveis, negativos para o nosso segmento. Então eu vejo a cliente me ligando, ou a cliente te ligando, ou te mandando uma mensagem, falando: quanto é para fazer tal coisa no cabelo? Aí eu falo, ela fala: nossa, tudo isso. Ou ela vindo para mim e falando: dá um desconto. Você fala para ela que é, vamos usar um valor fictício. Você fala para ela que é 300, ela fala: não, faz 120 para mim. Aí eu fico pensando assim, gente, quando eu vou na padaria, ou quando eu vou no supermercado, ou quando eu vou comprar uma roupa, eu vou no balcão da padaria ou do supermercado, ou eu vou no restaurante, como uma comida e falo: não cobra 50, não cobra 20, não cobra 30, cobra 12. Então não existe esse sistema de barganha. Mas isso muitas vezes é culpa do nosso desespero financeiro e achar que a solução é apelar baixando demais o preço. É importante, gente, na crise a gente entender que, assim, eu sou super a favor de estratégias de marketing, de mídia digital. Sabe esses portais
que cresceram muito aí, Groupon, Peixe Urbano, eles não são sites de venda. Eles não vão trazer para você clientes que vão pagar barato. Não é esse o conceito. O conceito de um site desse, eu vou anotar aqui para poder abrir para as perguntas. O conceito é mídia, guarda bem isso. Mídia digital e marketing remunerado. O que significa isso, Pietro? Você pode fazer uma promoção, lógico, e cobrar 50% do valor que você cobra para cliente na primeira visita. Você pode fazer isso. É óbvio que você pode. Com o intuito dela conhecer o seu serviço, e se tornar sua cliente, sabendo que naquela visita ela teve um voucher de desconto, um voucher de mídia digital que você usou como um marketing para ela conhecer o seu serviço. Agora, baixar o preço achando que você vai fidelizar ela, não. Esse não é nem o resultado de crescimento dos portais como Groupon e Peixe Urbano. Eles não cresceram porque eles vendem barato. Eles cresceram. Uma vez um gerente de conta de um portal desse me falou uma coisa incrível. Eu falei para ele assim, eu não faço esses portais porque não fideliza cliente. Ele falou assim para mim, Pietro, escuta uma coisa. Se você gastar R$1.000 para fazer um anúncio numa revista, R$200 para fazer um anúncio numa revista, R$50, ou se você trocar o anúncio de uma revista em permuta que seja, quantas pessoas a revista põe dentro do seu estabelecimento? Eu falei, putz, se colocar 1, 2, 3, 4, sendo muito, não vem muito. Nem eu já fiz revistas grandes, impressas. Ele falou, eu tenho uma proposta para você de marketing remunerado. Eu vou colocar para você 200 clientes que você não conhece. É uma compra por CPF. E você ainda vai ganhar pouco, mas é um marketing remunerado. O pouco que você vai ganhar é para pagar só o produto que você vai atender ela. Mas ela só consegue comprar um por CPF. Assim tudo bem. Mas não achar que baixar o preço vai mudar a sua história de vida, vai mudar a sua história profissional. Isso não vai mudar, isso vai criar um crash no mercado, isso vai estragar o sistema todo. Vamos ler as perguntas. Marcelo pergunta, Pietro, cria-se mais de 5.100 empresas por dia no Brasil. Eu tenho chance de ser um empreendedor de sucesso? Muito boa, Marcelo. Com certeza, Marcelo, porque assim, olha, eu te digo que da mesma forma que abrem 5.100 empresas por dia, com certeza também está fechando um monte, viu, cara? Com certeza absoluta. E eu acredito que você tem a ver com aquilo que eu te falei. Eu vou colocar aqui, eu falei para vocês. O nome da minha coaching é Tiemi Nakashima. Ela, apesar de morar na Noruega, ela atende vocês pela internet, conversa com vocês, tira dúvida. Às vezes demora um pouquinho para responder, mas ela responde. Escuta só. Você precisa entender a sua identidade. Você precisa entender quais são os seus talentos específicos. Você precisa entender qual é a sua visão e o seu planejamento de futuro. Porque se você trabalhar naquilo que realmente tem a sua identidade, tem os seus talentos específicos e você traçar um plano de ação da sua visão de futuro, com certeza empresas vão abrir, empresas vão fechar, mas aqui é algo que você está construindo com base sólida, com base naquilo que é o teu sonho de vida, o teu sonho de empreender de fato. E isso é muito contemporâneo. Então, foca nisso que você vai ver que realmente isso muda a história. Pergunta da Roberta. Sonho para muitos ou sinônimo de liberdade e conquista pessoal para tantos outros? Essa é a frase correta? Vamos ler de novo. Sonho para muitos ou sinônimo de liberdade e conquista pessoal para tantos outros? Essa é a frase correta? Olha, nesse jogo de sonho, sinônimo de liberdade e conquista pessoal, eu acredito que a gente não pode perder a visão e entendimento do que a gente está construindo. Hoje eu estava conversando com o Cirilo, nosso diretor da Academia Pimenta Linda. Hoje eu cortei o cabelo dele, está mais bonito. Conquistei um cliente novo hoje, investi no cara, tomei café com ele, conversei. E a gente não pode perder a relação do que é o nosso sonho, do que nos traz uma conquista pessoal. Você falou a palavra certa, Roberta. Você precisa estar alicerçada nisso. Alicerçada nisso significa você construir algo que não está te movendo só por dinheiro. É lógico que eu quero ganhar dinheiro, é lógico que nós estamos aqui falando de crise e criatividade para a gente conseguir empreender, ter sucesso e ganhar grana. Mas quando está na base do que eu estou fazendo, aquilo realmente tem a ver com o meu projeto de vida, isso muda toda a história e te dá uma sensação de liberdade, como você falou aqui. Luana, a possibilidade
de iniciar um negócio próprio pode ficar mais distante num cenário de crise? Não. Eu acho que tudo tem a ver com a mesma resposta que eu dei agora para a Roberta. Tem a ver com você ter a certeza que você está no caminho certo. Eu, por exemplo, eu já tive um negócio. Eu tive 2 negócios, na verdade. Um pequeno, com ar de estúdio, e um maior, grandão. E aí eu vendi um e o outro eu acabei saindo do projeto, me desliguei do projeto. E hoje eu gosto de trabalhar, eu gosto de ter um patrão, eu gosto de estar envolvido em outros projetos, porque eu gosto de trabalhar com aquele sinônimo de liberdade que a Roberta falou agora há pouco. Eu gosto de, por exemplo, acabar esse vídeo aqui, poder ir para casa e pensar assim, cara, eu tenho um patrão, eu tenho o dono da academia do Lounge Creative Academy, eu tenho o cara que cuida da Academia Pimenta Linda, que é o dono da academia, eu tenho o cara que é o dono do salão onde eu trabalho, e eu posso pensar nos meus projetos pessoais, e eu posso desenvolver coisas que têm a ver com a minha identidade e com o meu plano de carreira individualizado também. Eu preciso pensar nessas coisas específicas. Então, no meu caso, eu acho que não tem a ver com crise. Tem a ver com o teu objetivo, viu, Luana? Se o teu objetivo é ter um estúdio, é ter um negócio próprio, fantástico, mergulha nisso e vai. Eu nem vou dizer para você que isso é uma tendência, não é, porque também é uma tendência. Mas no meu caso, a tendência não é maior do que o objetivo individualizado. A senhora Cardenas, do Panamá, afirma: empreender é parte do espírito do brasileiro e acreditar que ter o seu próprio negócio estão entre os principais motivos que levam a fazer com que o número de negócios próprios cresçam a cada dia. Eu saí do Brasil com dinheiro de venda de um carro e hoje estou há 3 anos no Panamá com faturamento anual de mais de R$1 milhão. Então temos que ter foco e perseverança para chegarmos ao sucesso. É isso mesmo. Muito, 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 muito obrigado pelo seu comentário. Incrível estar assistindo a gente do Panamá. Espero aí ter com você como uma empreendedora já de sucesso que fatura R$1 milhão de faturamento anual, e eu espero ter, no mínimo, avivado aí esse sentimento empreendedor e ter tocado em pontos que possam fortalecer a tua caminhada. A Nikita pergunta: é necessário qualificar-se para ter o meu negócio? Com certeza absoluta. É necessário qualificar-se, é necessário um plano de ação, é necessário também, olha, tem uma coisa que nem gosto muito de falar disso para não polemizar, mas eu vou falar porque já que eu já apimentei, vamos apimentar até o fundo agora. Pimenta do reino agora. Sabe o que é pimenta do reino? É um quadro de verdades do reino. Presta atenção nessa. Para responder a pergunta da Nikita, se é necessário qualificar-se para ter o meu próprio negócio. E já respondendo a pergunta também do Juvenil, o Sebrae é bom para um jovem empreendedor ou tem caminho melhor? O Sebrae é bom, também faz parte. Mas a pimenta do reino é o seguinte: existe um mestre que falou: o dia que você quiser construir uma torre, calcula se você tem estrutura e recurso para construir aquela torre. Calcula antes se você tem esse recurso. Não sai construindo. O maior erro que eu já cometi, e o maior erro que muitas pessoas cometem, às vezes quando eu vou dar consultoria, é que as pessoas saem construindo a torre sem saber se elas têm todos os recursos para poder construir, para poder terminar essa torre. Eu não aconselho a vocês a serem aventureiros, empreendedores. Eu aconselho vocês a serem criativos. Guarda essa frase. Eu não aconselho vocês a serem aventureiros, eu aconselho vocês a serem criativos. A Marcela pergunta: essa é a hora de buscar o que você pode fazer de diferente para sair da crise? Todas as horas. Pensa comigo assim, ó, daquilo que eu te falei. A crise só existe, na verdade, eu acho assim, Marcela, a crise só existe, não, ela só permanece para quem para de criar, para quem para de buscar a captação de novos clientes. Isso não pode parar nunca, não é só na crise, a gente tem que estar sempre nesse sistema de empreender, sempre nesse sistema ativando isso. João Lourenço disse que iria lamber tudo. Essa daí foi ótima. Meu filho lindo, tá lá, é isso, né? Grande beijo, viu? Vamos lá, ele falou que se fosse nuggets, o João falou que se na sacolinha aqui fosse nuggets, ele ia lamber tudo. O que será que tem na sacolinha? Pergunta do Juvenil: produtores nacionais podem colocar produtos no mercado e se apresentar para grandes empresas? Com certeza absoluta. Com certeza absoluta, sabe? Porque às vezes, como produtores nacionais, você tem a possibilidade de criar coisas específicas, particulares e coisas que às vezes o cara que está naquela empresa gigante, ele já está num sistema tão redondo que ele não consegue mais refletir nas particularidades de criar coisas novas. Às vezes, não é o caso, não é sempre, mas não é generalizando. Fábio pergunta: as pessoas evitam gastar mais com coisas novas? Ou seja, há uma tendência de segurar o dinheiro? Com certeza, há uma tendência de segurar o dinheiro. Por isso, o segurar o dinheiro é uma questão de
Gastar, a pessoa quer gastar o dinheiro, não quer só segurar, ela quer gastar e quer sentir que gastou com... Valeu gastar. Por isso que eu te falo, naquela ideia de captar novos clientes, renovação de novos clientes, investimento do cliente, essa é a parte que responde à pergunta do Fábio. Fábio, as pessoas não só estão segurando o dinheiro que estão, mas elas querem gastar e ver que valeu a pena gastar. Foi muito bom, a experiência foi boa, me tratou bem, fiquei satisfeita, o resultado foi incrível, cuidou de mim, me deu atenção. Aí que está o negócio. O Leandro pergunta, para acertar esse alvo de sucesso, a palavra de ordem é estudar muito o mercado e olhar todas as possibilidades? Sim, Leandro, é realmente isso. É estudar o mercado, não só o mercado, mas a sociedade. Observa, cara. Porque o mercado, às vezes, está ligado a tendências de mercado que já são ditas por empresas e consultores e palestrantes. E eu não quero aqui te dar uma direção quadrada e reta. Falar, faz isso. Eu quero te dizer o seguinte, observa a sociedade. Observa para você extrair o que você pode realmente fazer de diferencial e lançar e mudar aquela história. A Ruth pergunta aqui, como faço para saber qual negócio abrir? Ruth, você tem que saber qual é o seu plano de base, qual é o seu sonho, o seu objetivo, pesquisar sobre ele e criar soluções realmente que tem a ver com o teu projeto de vida. Eu quero falar muito sobre isso hoje. Você tem que entender que você está fazendo aquilo porque você acredita naquilo e porque você vai buscar soluções para aquilo, não de uma forma utópica, mas soluções criativas. Para a gente poder arredondar esse assunto aí, eu quero deixar duas características aqui para os salões. Aqui só para a gente fechar. Vamos dividir dois públicos aqui, ó, salões e profissionais. Eu acredito assim, salões de cabeleireiro, hoje que estão no Brasil todo, no mundo inteiro, já é óbvio, eu vou ler para vocês que eu não quero esquecer nada. É óbvio que ficou claro com o nosso bate-papo de hoje que é necessário um trabalho de campo. Salões de cabeleireiro, vocês têm que fazer uma ação de campo. O que é ação de campo, Pietro? Trabalhos na região onde você está. Isso é uma coisa antiga que se tornou contemporânea. Você tem que alcançar as escolas, os restaurantes, as academias, as lojas, os parceiros, os pontos de divulgação que você vai criar através de uma ação de marketing, através de uma agência de marketing, através de um profissional especializado de marketing, que possa criar para você um trabalho de campo, um trabalho onde você vai se tornar conhecido na região que você está e você vai fazer com que a sua empresa possa alavancar em meio à crise. Junto com isso, tem mais pergunta aqui, vamos ver. Vamos ver a pergunta. Como garantir qualidade no meu negócio? É aí que está. Vou voltar aqui então para responder essa pergunta usando aqui essa estrutura. Para você garantir qualidade no seu negócio, você precisa, acima de tudo, você precisa criar um plano de ação para o seu salão. O seu salão precisa alcançar, além de um bom atendimento, além da qualidade no atendimento, além da parte de estrutura que você tem que dar, você tem que criar esse projeto de ação de marketing regional. Muitas vezes, preso pela internet, a gente está aí esquecendo da região. A gente não pode esquecer. Esse é um grande diferencial de crescimento para o seu salão. Quando você tiver um plano de ação bem agressivo e profissional, viu, gente? Se você tiver como investir numa empresa, numa agência de marketing que faz isso, eu aconselho que realmente você busque uma especializada nesse tipo de ação para você captar clientes novos. Tem empresas que fazem divulgação de, sei lá, de bebidinhas energéticas, de protetor solar, sabe? Que esses entregam sacolinhas nos estabelecimentos, fazem, como chama essa, degustação de coisas. As empresas que fazem lançamento de condomínio, né, de prédios novos, empreendimentos novos, sempre tem empresas que dão assessoria para eles, para divulgar o empreendimento, ou para divulgar a bebidinha, ou o protetor solar. Esse tipo de estrutura tem que acontecer na sua empresa. E, obviamente, a responsabilidade do profissional hoje, além de atender com muita excelência, como eu falei, é alimentar suas redes sociais, gerar ideias e buscar especialização. Não tem como você não buscar especialização. Entenda bem, antigamente nós precisávamos de aperfeiçoamento. Todo cabeleireiro precisa de aperfeiçoamento, todo profissional da área de beleza, todo empreendedor, todo gerente comercial, todo mundo precisa de aperfeiçoamento. Mas o segredo que eu acredito que vai fazer o grande diferencial na sua empresa e na sua carreira e na sua história em meio à crise é a sua especialização.
Procure se aperfeiçoar em tudo, mas procure se especializar em alguma coisa e tornar-se especialista naquilo. Isso realmente pode trazer um grande diferencial nessa fase. Vamos lá. A Viviane pergunta: procurar um bom curso de graduação ou pós-graduação nas áreas de negócios é crucial para o meu negócio ou não? Olha, Viviane, se você tem esse tempo para investir nisso e se você quer se tornar uma grande empreendedora administrativa ou gestora de negócios, eu aconselho que sim. Agora, se você é uma profissional da área de beleza criativa, eu aconselho que você tente se associar a profissionais ou a empresas que tenham essa capacitação. Porque às vezes, quando a gente pensa num aperfeiçoamento disso, ele pode ter um tempo, né, para a gente maturar isso tudo para estudar. Então, assim, eu procuro pensar dessa forma. Naquilo que eu posso me aperfeiçoar, naquilo que eu posso me especializar e que eu acho que é tempo hábil, faz parte do meu projeto de vida, eu faço. Aquilo que eu não tenho tempo hábil para isso, eu faço o que? Eu me associo, eu crio alianças, parcerias, eu busco empresas que possam realizar, como eu disse aqui, os salões de cabeleireiro. Eu falo isso de boca cheia. Eu tenho 37 anos de idade, comecei a trabalhar com 12 anos em salão e eu falo, o grande diferencial dos salões, além de uma boa estrutura, além de um bom atendimento, além de um plano comercial onde a sua equipe se sinta honrada financeiramente, que tudo isso já é importante, além de uma estrutura onde a sua cliente se sinta tratada como uma princesa, o grande diferencial que vai fazer com que clientes apareçam e que profissionais queiram trabalhar no seu salão é ações de campo e de região e de marketing que o seu salão tem. Porque as clientes vão querer frequentar, vão conhecer, vão falar, nossa, eles têm um posicionamento de mercado diferente aqui no bairro. E os profissionais vão querer trabalhar com você porque vão falar, eu não vou depender só do meu Facebook e do meu Instagram, eu vou depender também de uma ação de campo regional, de uma agência de marketing que trabalha para aquele salão e que vai angariando e vai pescando e vai trazendo clientes de todos os lados e vai gerando a possibilidade de novos serviços, de captação de novos clientes, de novos recursos. Esse é um diferencial gigante. Vamos lá. Um grande beijo para todo mundo que está aí, mais de 10 mil pessoas, viu? Espero que vocês possam multiplicar esse conteúdo na vida de vocês. A Carla pergunta, Pietro, é bom estar em todas as redes sociais ou é melhor focar em uma ou duas e fazer bem feito? Muito bem, Carla. Eu estou no Instagram, no Face, estou agora com a Academia Pimenta Linda no YouTube também. Por enquanto, eu não tenho uma agência que cuida das minhas redes, das minhas mídias sociais, eu alimento, eu cuido delas sozinho ainda. Eu acredito que Facebook, Instagram e YouTube são as melhores para se trabalhar comercialmente hoje. Mas eu encorajo vocês todos que estão me assistindo, se você tem como fazer um investimento numa empresa especializada em marketing digital, que administra mídias sociais, né? Você vê o portfólio do cara, vê das empresas que ele já faz, analisa tudo isso. Mas quanto mais a gente profissionalizar as nossas mídias sociais, melhor. Né? Como eu falei para você, a minha mídia social ainda não é uma mídia totalmente profissional, porque eu administro sozinho com o meu conhecimento de usuário, não de profissional. Mas eu acredito que como Facebook, Instagram, para você trabalhar como portfólio de imagem, de trabalhos que você faz e captação de clientes, já é um bom começo, aprender a fazer os hashtags, fazer um cursinho online aqui e ali para ir se aperfeiçoando e entender que nós estamos numa geração que está crescendo em rede e, como eu te falei, crescimento e multiplicação de cliente em rede é o nosso mercado, mas não esquece do campo e da região. Lorena pergunta apimentada. Pietro, devo pedir demissão de meu emprego e começar meu primeiro negócio ou é arriscado? Pois quero ter uma qualidade de vida melhor. Como proceder? Lorena, eu vou responder sua pergunta de uma forma muito engraçada. Eu sou casado com uma mulher linda, por isso que é a Academia Pimenta Linda. Brincadeira, não é isso não, gente. Não tem nada a ver. É a pimenta que é linda aqui. A minha esposa também é linda, mas é um outro assunto isso. Vamos lá. A Cibele me fala assim. Ela fala que ela pensa sempre naquelas mulheres, se colocando na posição de mulher, que às vezes não quer trabalhar para ficar mais perto do filho. E ela fala assim, às vezes o que acontece com essa mulher que não quer trabalhar, às vezes, não estou generalizando e nem julgando ninguém, às vezes o que acontece com o passar dos anos é que ela fica perto do filho, mas isso descapitaliza ela não faz a carreira dela, ela não tem o desenvolvimento do sonho profissional dela, ela às vezes fica em casa, não treina, não malha, não tem o projeto de vida profissional empresarial dela. Não tem problema, foi uma opção dela de vida e a gente vai respeitar com muito amor e carinho. Porém, quando os anos vão passando, se ela não é uma pessoa que é muito bem sucedida, que o marido é muito bem sucedido, financeiramente falando, às vezes ela começa então a não poder garantir para o filho dela coisas que ela gostaria de, sei lá, quando o menino tem 15 anos, deixar ele estudar num colégio fora, não sei, qualquer idade.
Ela quer, às vezes, poder entregar para o filho dela algo de oportunidades que, às vezes, ela não tem grana para isso. Então, a minha esposa, ela fala assim para mim, ela fala, eu tô mudando de posicionamento, Pia, ela fala, eu preciso ir mais longe, eu preciso crescer, eu preciso me startar, eu não quero perder a minha conexão com meu filho, eu não quero perder a minha conexão de ir para academia, eu não quero perder a minha conexão de viajar, de descansar, de ter qualidade de vida, mas eu preciso também, de alguma forma, equilibrar tudo isso para que eu possa ter grana para viajar 15 dias, para que eu possa ter grana para ir pro, sei lá, pro México, conhecer o México, porque às vezes o que a gente tem que pensar nesse contexto é que assim, você pode abrir o seu negócio para ter mais qualidade de vida? Você pode. Essa é a resposta. Mas você pode também procurar soluções para que você tenha qualidade de vida, crescimento profissional, realização de sonho e crescimento financeiro. E tudo equilibrado. Porque eu já estive numa posição de ter um trabalho mais flexível, uma qualidade de vida no sentido de tempo de qualidade de vida e às vezes não ter o desempenho financeiro para conquistar coisas que eu queria. Então, é muito relativo, Lorena. Então, medita nisso que eu te falei e busca realmente estrategiar uma ação para que você possa realizar seus sonhos. Foca nisso, realizar seus sonhos. Pergunta, podemos dizer que crise é sinônimo de oportunidades? Com certeza absoluta, crise é sinônimo de oportunidade. Até no ideograma japonês a gente tem essa dualidade aí de crise e oportunidade. Numa crise é preciso ter um grau maior de idealismo? O Oliver perguntou. Com certeza. E Oliver, para a gente poder aqui, ó, se tiver mais uma pergunta aí, a gente responde mais uma, mas para a gente poder entender, vou até ler de novo a sua pergunta novamente, só para a gente responder com carinho ela e servir de crescimento para todos nós. Numa crise é preciso ter grau maior de idealismo? Sim, essa é a palavra. É preciso ter grau maior de idealismo. Idealismo com economia criativa. Captação de novos clientes, que é crescimento, tenho que pensar em como captar novos clientes, cara. Você tem que pensar nisso. R, você tem que pensar em renovação de contrato. O que é renovação de contrato, Pietro? É a fidelidade dos clientes que eu já tenho. O que eu vou criar para criar mais fidelização de cliente dos que eu já captei. E investimento no tempo daquele cliente que passa por mim. Na hora do atendimento eu tenho que investir no meu cliente. Tenho que investir atenção, excelência, o máximo que eu posso. E entendimento, buscar feedback dos meus clientes para eu me especializar, para eu poder trazer um espírito de excelência maior e vencer a minha crise com sucesso, com um cifrão bem grande e com sucesso, porque assim, sucesso não é só dinheiro, gente, mas sucesso é a realização, lembra que eu falei? É a convicção de que você tornou-se um fato. De que você realmente aconteceu. É isso? Fomos? Tem mais alguma aqui? Tem mais uma aí, a última para a gente fechar. E eu vou anotar aqui um e-mail para a gente poder fazer uma coisa incrível. Quero que vocês entrem lá no canal da Academia Pimenta Linda, no YouTube, no Facebook, curte lá no Facebook, entra no YouTube. E eu fechei uma coisa maravilhosa. Se os 100 primeiros aí que fizerem assinatura da Academia Pimenta Linda, faz a assinatura lá, depois manda um e-mail para o contato, @academia, deixa eu escrever aqui, não vai caber, né, que eu coloquei grande, academiapimentalinda.com.br, tá certo? Eu vou repetir, contato, @academiapimentalinda.com.br. Você faz a inscrição lá, você faz a assinatura na academia e você recebe no seu e-mail uma senha para vir para a Beauty Fair, que vai ser agora do dia 10 ao dia 13 de setembro, aqui em São Paulo, a nossa maior feira de cosméticos que acontece hoje na atualidade no Brasil. Você vai ganhar uma senha para receber uma credencial VIP em casa, para poder entrar no evento todos os dias sem custo nenhum. Vou repetir. Você faz lá hoje a sua assinatura na Academia Pimenta Linda, além de participar dos cursos, além de assistir os conteúdos que a gente tem lá, você vai receber uma credencial, uma senha para você fazer uma credencial e a credencial chega em casa, no seu endereço, direitinho para você vir na feira aqui em São Paulo, se atualizar, ver as novidades. A última pergunta para a gente fechar. Macedo, na crise, o que é problema para alguns pode ser uma oportunidade para outros? Com certeza absoluta, Macedo. E todos vocês que estão assistindo, com certeza aquilo que pode ser um problema para muitos, ela pode ser uma oportunidade. Essa é a palavra que você usou, né?
para outros. Foi essa relação que a gente usou aqui? Foi de problema e oportunidade? Foi oportunidade e problema, exatamente. Com certeza absoluta. Você imagina que talvez, eu não sei, talvez até hoje na sua vida, quando você pensava em crise, na palavra crise, você olhava para ela e você só pensava em crise, literalmente. E a partir de hoje, você termina hoje esse ao vivo da Academia Pimenta Linda e do Lounge Creative Academy, que é aqui onde eu trabalho, em Moema, em São Paulo, pensando que crise é uma oportunidade para que você crie para poder ter sucesso financeiro. Essa é a sacada. Enquanto a gente olhava para a crise e pensava isso é um problema, nós tiramos uma solução criativa. Crie para empreender. Obrigado. Pimenta Linda, essencial para você.